Segundo capítulo do livro Antimedo, Ative a Invencibilidade, de Pablo Marçal. Você é o que você pensa. O pensamento é a ignição da existência. Descartes registrou: penso, logo existo. Na palavra diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de guerra. Essa segunda frase é do Criador do céu e da terra, para você. E eu te pergunto, quais têm sido os seus pensamentos? Quando você começa a questionar os seus próprios pensamentos, surge então a oportunidade de renová-los e também criar novas alternativas. A primeira coisa que você precisa compreender é que quem você é hoje é fruto de quem você atraiu para si? Existe um poder nos seus pensamentos, mas por você não saber gerenciá-los, acaba por submeter à ordem de outras pessoas, coisas e situações. O poder da mente subconsciente não tem nada a ver com a mágica ou sorte. Sua mente trabalha de acordo com a sua vontade e da forma com que ela foi direcionada a agir. Acredite, conforme o comando dado, ela agirá e não haverá outro modo. Por isso, é tão importante pensar. Pensar, inclusive, acerca dos seus próprios pensamentos. Todo ser que pensa não é alienado. Você compreende o que é alienação? Falaremos sobre isso em um capítulo adiante, mas já adianto que a alienação é a forma de controle que os outros exercem sobre você, e você nem sequer percebe. Quando você utiliza sua imaginação, começa a fabricar a sua própria existência. Medida que você compreende sua forma de pensar e o impacto direto disso em sua vida, você naturalmente começa a experimentar maravilhas se realizarem. O poder daquilo que você pensa não pode ser subestimado. Afinal, seus pensamentos atuam 24 horas por dia, até mesmo quando você não sabe que está usando. Entenda, a sua mente deve chegar sempre antes do seu corpo. Utilizando da sua capacidade imaginativa, você atrairá não somente o que deseja, como a consequência do que deseja. Um exemplo disso é que se você usar os seus pensamentos para atrair o bem para si e para outras pessoas, terá como resultado o sentimento de bem-estar do que realizou. Porém, se desejar o mal, ele também irá atuar em você. Nunca se esqueça disso. A sua decisão modifica o seu destino, e isso é afetado diretamente por aquilo que você pensa. Se você for como 90% das pessoas que pegam em um livro, você não chegará no fim deste. Mas se ativar a decisão e o seu desejo, você vencerá esse livro em menos de 24 horas, com todas as atividades executadas e, consequentemente, mudanças borbulhando dentro de você. Antes de continuar a leitura, faça o que chamo de ensaio mental. Coloque um letreiro de LED vermelho piscando para te avisar o que você vai colher lendo este livro. Você tem agora a oportunidade de fabricar, através da imaginação, uma vida extraordinária. E esse é o motivo real de continuar. Agora me diga, o que você deseja ver neste letreiro? Quais as palavras estão escritas nele? O que você realmente quer e deseja ao ler este livro? A sua alma tem saudade de coisas que os seus olhos jamais viram. E é na alma que habita a sua mente. Tudo que pensamos vibra dentro de nós, e esse é o motivo pelo qual devemos nos alimentar de pensamentos de amor, paz, harmonia. Vamos gerar uma atmosfera que nos tornará positivos, afetuosos, perseverantes, otimistas, leais e etc. Entenda que a sua mente é a parte virtual, o sistema operacional, enquanto o cérebro é o hardware, parte química. Se o seu cérebro comanda a sua vida, atenção, você está completamente fora de sua rota ideal e possivelmente você nunca parou para pensar sobre isso.
Não há como ter paz, harmonia, sucesso, crescimento, se o que você pensa é negativo, inferior, crítico e chato. Ninguém vive em paz se não transmite paz. Para alcançar a soberania do pensamento, capacidade de se ter um pensamento apurado, a um nível de alma que te direcione corretamente em seus caminhos, experimente diminuir o poder do seu corpo de executar atividades automatizadas. Acredite, existem várias coisas que você faz, mesmo nem sequer sabe o porquê faz. Apenas repete de uma forma robotizada, comportamento que vier através dos seus pais, da mídia ou até mesmo de grupo social que você frequenta. Coloque o seu cérebro no modo operador e comece a comandar sobre quem antes governava você. Quanto mais sensível na alma, mais decisões assertivas acontecerão. E você só se tornará sensível ao esvaziar-se de si mesmo, suas razões, justiças e se conectar à fonte. Mas esse é um tema para outro capítulo. Aprendi com o Daniel Goleman, PhD em Harvard, que se você for colocado diante de um desafio, esfregue as mãos e diga: eu amo um desafio. Isso aumentará drasticamente as suas chances de resolver o que quiser na vida. Através de uma pesquisa com crianças, ele percebeu que as crianças que tinham esse comportamento alcançaram o sucesso na vida, diferente das outras que torciam o nariz diante daquilo que lhes era proposto. Existe uma forma de você se divertir e alcançar resultados diferentes. Apenas tente o direcionamento de Daniel Goleman e veja sua vida dar um salto quântico. Freud, fundador da psicanálise, dizia: o pensamento é o ensaio da ação. Você realmente compreende o que isso quer dizer? Significa que tudo começa no pensamento. Por exemplo, se você está namorando e de repente começa a pensar sobre terminar com seu namorado, acredite, você já terminou com ele. Tudo começa antes no pensamento. Aquilo que você pensa, você eventualmente, em algum momento da sua vida, irá realizar. O pensamento é a base do seu sucesso ou da sua derrota. E é exatamente por isso que é tão importante você começar agora a sondar os pensamentos que alimentam. A vitória está pronta na sua mente. E a maior guerra que a humanidade já observou é a de um homem contra ele mesmo. Em Provérbios diz que se você consegue controlar a si mesmo, suas emoções, você é mais poderoso que um valente de guerra que conquista uma cidade inteira. Eu sei que você está carregado de medo, e é exatamente essa toxina que te paralisa. Entendo que você esteja vivendo assim, mas isso não te incomoda? Não te deixa indignado saber que você poderia ser mais forte que qualquer guerreiro, mas você não é somente porque escolhe ter maus pensamentos? Experimente aplicar métodos que funcionam. Mesmo sem acontecer instantaneamente, comece a ativar a sua mente. Passei agora como se já tivesse vencido todas essas coisas, todas as barreiras, todos os impedimentos. Use o seu recurso mais poderoso, a imaginação. Acredite em vencer, acredite que você irá crescer, atingir seus resultados, suas metas. Acredite na sua liberdade. Invista em você e busque fazer algo agradável, algo bom, algo positivo e lucrativo para quem você é. Assuma o comando, pois a vida é sua e você só tem uma. Mas se você acredita em várias vidas, cuide de cada uma por vez, ok? Pare a leitura agora. Vamos fazer uma alcalose. Fique em pé, solte os braços, relaxe, feche os olhos, respire corretamente. Puxe com o nariz profundamente e segure por 4 segundos. Solte o ar devagar pela boca, faça isso por 3 vezes. Isso tudo pode levar 2 minutos. Enquanto isso acontece, mentalize. Você praticando coisas que antes você não conseguiria. Coisas que você deseja ter e realizar. Sabe por que as pessoas permanecem sempre no padrão negativo?
O maior problema é que elas muitas vezes simplesmente não acreditam. Não acreditam que conseguirão alguma coisa, utilizando primeiramente o recurso da imaginação. Não entendem que a imaginação é a fábrica da existência e pensam que isso não basta. A miséria mental é pior do que a miséria material. Muitas pessoas se abalam fisicamente porque não conseguem melhorar a si mesmas mentalmente e acabam atraindo para si muitas doenças psicossomáticas. O seu corpo sempre vai responder ao alimento que ele ingere. Se seus pensamentos são alimentos negativos, acredite, você está atraindo e desejando um corpo adoecido. No começo, parece uma loucura e de fato é. Pensar em coisas que você não está experimentando é como se você fosse aqueles andarilhos malucos que falam e não provam, até porque no começo não tem resultado. E muitas vezes você mesmo se cobrará isso. Eu já senti isso por 5 anos. Na Brasil Telecom, me chamavam de Pablo Doidinho e sempre tentavam me diminuir, pois tudo que eu falava era só no pensamento. Eu falava na empresa sobre vencer na vida. E lá estava eu chegando de bicicleta. Depois comecei a falar de riquezas, e lá estava eu andando com o Volkswagen Gol G2 verde. Lembro-me com carinho o desprezo das pessoas. Você já se sentiu assim? Hoje, a maioria das pessoas que outrora me desprezavam vão até as minhas palestras em estado de choque. Muitas me pedem perdão e querem aplicar agora o que eu as ensinava há uma década atrás. Olha só, quanto tempo perderam por simplesmente não compreender o poder que existia e ainda existe dentro delas. Na 38ª turma do método IP, uma imersão em inteligência emocional desenvolvida por mim, lá estava uma colaboradora que me conheceu na Brasil Telecom. Me reencontrou por acaso na internet e com carinho me disse que eu a marquei numa palestra durante uma madrugada e aquilo nunca mais saiu da cabeça dela. Ela veio até mim e trouxe a família dela inteira para uma das formações mais poderosas que eu tenho aplicado nos últimos anos. E todos depois disso avançaram na vida. O mestre nos deixou uma mensagem para nos orientar em relação a conquistas eternas e, obviamente, controle do que pensamos. Ele queria que compreendêssemos que nossa mente é guiada pela fé e que as grandes realizações estão sujeitas aos nossos pensamentos. Quando você quer algo, deseja algo com toda a sua intensidade e certeza, isso nada mais é do que fé. Quando você tem fé, realmente acredita no que você quer, e isso não se trata de religiosidade, é apenas uma certeza aguda e que não permite a possibilidade de dúvida. Quando você aprende a canalizar os seus pensamentos, não existe a possibilidade em vacilar durante a conquista. Já parou para pensar no porquê a fé move montanhas? Porque não existem montanhas, dificuldades ou chame do que você quiser para quem tem fé e realmente acredita em algo. O pensamento é a semente, e as pessoas que não entendem de agricultura nunca acreditarão em sua plantação, enquanto ela não estiver visível. Vivemos em um mundo onde o ter vem antes do ser, e a maioria das pessoas reproduzem esse ritmo hipnótico, sem nem mesmo questionar. Agora que tenho grandes resultados em todas as áreas da minha vida, as pessoas ficam pasmas e algumas ficam arrependidas de não ter seguido o mesmo caminho, pois comeram todas as sementes. Nunca deixe ninguém controlar a sua semeadura. Eu aprendi rapidamente na vida que tudo é determinado pelos seus pensamentos. Não demore em aprender também. Qualquer pessoa pode descobrir quantas sementes há dentro de uma maçã, mas ninguém pode determinar quantas maçãs estão dentro de uma semente. A lei da semeadura é infinita. Existe um começo, mas nunca tem um fim. A prova disso é que conheci um grande homem, e tudo que ele dizia que iria conquistar, ele conseguia. Ele dizia que iria comprar um terreno milionário sem ter nenhum dinheiro, e tudo que ele abria a boca para conquistar já era dele. Eu o modelei e comecei a fazer as mesmas coisas. Comprei vários imóveis e entrei em investimentos sem nenhum capital. Isso não é incrível?
Quando eu estava com 13 anos, vi esse homem sem nenhum patrimônio, andando de carro velho, e eu utilizava a bicicleta como meio de transporte. Como aprendi com esse homem, que hoje é famoso mundialmente? Talvez eu tenha ouvido por mais de 2.000 horas e lido mais de 40 livros dele. Hoje ele tem alguns milhões em patrimônio e grande parte da minha sabedoria financeira eu aprendi com ele. Nunca fomos grandes amigos. Uma única vez eu tive a chance de ensinar pessoalmente algo poderoso a ele. Mas aprendi mais de 1.000 coisas diferentes com ele nesses últimos 17 anos. Sei que está curioso para saber que homem é esse. Mas aqui vai uma dica: isso não é da sua conta. Controle o seu pensamento. É exatamente por isso que você não avança, não cresce, não realiza seus sonhos e não faz o que tem que ser feito, pois você gasta muita energia com o que não deveria. Continue focado no livro e não caia nesse gatilho. Apenas avance, sabendo que a história é verdadeira e que produziu muito resultado em mim, e espero que produza em você. Controle os seus pensamentos, pois eles governam o seu corpo. O que você pensa sobre você? Vamos finalizar juntos esse capítulo, verbalizando em voz alta o que eu escrevi abaixo. Eu estarei junto com você. Estou escrevendo esse capítulo à beira de um dos mais belos rios do Brasil e estou verbalizando neste exato momento, e a minha parte vai ecoar pela eternidade. Vamos juntos? Quem sou eu? O que Deus acha de mim? Para o que eu nasci? O que eu posso conquistar nessa vida? De quais pessoas vou me aproximar para alcançar tudo o que quero? Eu estou pronto para avançar neste livro e em minha vida.